Ok, agora sim. Muito bom dia a todos. Bom, seja muito bem-vindo à casa do Senhor nesta bela manhã de sábado. É com muita alegria que hoje pela manhã estou aqui a compartilhar a mensagem do reino, a mensagem presente para você, para mim e para os amigos que estão em casa, no YouTube, todo o pessoal que está nos assistindo pela mídia, pela rede social. Muito obrigado pela sua companhia, tá? E que a mensagem de hoje possa atender também às suas necessidades espirituais, bem como as necessidades de cada um de nós que aqui se encontra para adorar ao Senhor no seu santo templo. Muito bem, o Jairo já fez a apresentação e já disse a bênção que eu recebi há 2 anos atrás. Não se preocupe que eu sou bem jovem, tá? Eu só recebi a jubilação porque tem que jubilar após 35 anos de trabalho e completar 60 anos de idade. Mas isso é um detalhe sem muita importância, tá bom? Obrigado pelo convite e por aqui estar. E quero dizer que essa igreja, para mim, ela é muito representativa, porque aqui dentro dela tem algumas pessoas muito importantes para mim. Dentre elas, o meu querido tio Jonas e a tia Arnalda. Tio Jonas é uma pessoa por quem eu tenho grande estima, a quem eu amo bastante. E algum tempo atrás nós estivemos aqui celebrando uma festa que ele participou, né? E que Deus seja louvado. Também está aqui a família do Lindo, né? Eu já vi aqui o pessoal do Lindo. De quem mais está aqui, que eu consiga ver, né? Aos demais todos, né? Aos demais todos. Que Deus abençoe. A você que está em casa, tá? Que estamos nos revendo agora. Você a mim e eu pela fé a você. Seja também muito bem-vindo à nossa adoração desta manhã. O Jairo pede para lembrá-los que vocês serão contactados para trazerem saladas e assados para o almoço de sábado. Nossa, uma pena que eu não vou poder vir. Nossa. Eu estou vendo aqui o povo da igreja. E tem gente do povo de casa aí, você me mostrar alguém de casa aí? Só para me dar um alô pro pessoal de casa. Tem como você mostrar só uma fotinha de alguém de casa aí, tem não? Oh, que pena. Tá vendo? Eu queria ver o povo de casa também. As duas trindades. As duas trindades. Você conhece as duas trindades? Quais as ou 3, ou 4, ou 5, sei lá eu quantas. Mas hoje foi esse tema que eu coloquei para a gente conversar um pouco sobre ele. Que trindades são estas? O Jairo, fomos criados junto com o Jairo ali na igreja do Gama, para onde eu voltei depois da minha aposentadoria. E é interessante que eu me chamo Joaquim, e o Jairo tem uma cunhada, eu confirmei com ele, o irmão dele faleceu agora recente. Como é que é o nome da sua cunhada, Joaquina? Joaquina? Hã? É a irmã Joaquina. Lá na igreja tinha 2 Joaquinas e 1 Joaquim. Veja, 2 Joaquinas e 1 Joaquim. Joaquina e Joaquim, não parece os nomes? Parece. Mas são bem diferentes. Um é homem. A outra é, não precisa dizer, né, gente? Mulher. 2 trindades, uma é do bem, a outra é do mal. Sabiam disso? Que existe a trindade do bem e a trindade do mal.
Você conhece a trindade do mal para você se libertar dela? Conhece? Então, exatamente esse o assunto que nós vamos ler hoje. E eu vou pedir, então, é assim que eu faço, jovem, para passar? Como é que eu faço? É assim? Eu faço assim para ti, então. Para ele quem? Ah, meu Deus do céu. Ah, além de velho, cego, é uma tragédia. É a vida, gente. Queridos, é porque os meus movimentos, ultimamente, eles estão sendo friamente calculados. Espero que vocês entendam. Cristo disse que, Isaías disse que Jesus era um homem de dores, não falou? Pois é, então por essa razão, hoje eu tenho que ter movimentos friamente calculados. Então, quando eu estiver olhando para cá, vai demorar para me olhar para lá. E se eu fizer uma cara feia, por algum movimento rápido que eu fizer, não se preocupe que não é com vocês, tá? É com as dores. É com as dores. Então, agora sim, eu vi... Agora sim? Oba! Glória a Deus. Muito obrigado, meu querido. Então, de vez em quando tem que parar, respirar e continuar, tá? Vocês tenham paciência comigo, tudo bem? Adorar ao Senhor é necessário, independente de qualquer situação que a gente esteja. A adoração tem que ser completa ao nome do nosso Deus. Amém? Portanto, tenham paciência. Se vocês verem suando aqui também, não se preocupe, que não é de nervosismo por sua causa, não, tá? E nem por causa do amigo de lá, tá bom? Não se preocupe, que ao final vai dar tudo certo. A aposentadoria, de vez em quando, traz algumas coisas consigo, né? E a gente vai cuidando. O nome disso é DNA. Descubram na biologia. Queridos, abra a sua Bíblia comigo em Apocalipse, no capítulo 14. O Kleber carinhosamente me pediu que repassasse para ele os slides que nós estaríamos usando aqui, em especial em respeito aos amigos que estão nos assistindo, para que vocês possam acompanhar a mensagem de igual maneira a nós. Mas mesmo assim, na sua casa, eu o convido a abrir a Santa Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo 14, os versos 6 e 7 a princípio. Diz aqui: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas e tudo que neles há, terra e água. Então, esse é o Deus a quem nós devemos adorar. E aí continua a mensagem da Trindade do bem. E aí continua a mensagem da Trindade do bem. Eu acho que eu passei muito, não? Gente, desculpa que eu tenho que trocar o óculos também. Ah, tá. Então eu vou olhar para trás. Eu já disse para vocês, se eu olhar para trás aqui e para frente, eu vou ter problemas.
preciso olhar só em uma direção. Tá bom? Pastor, o que você tem? É coluna, é o nervo ciático sendo comprimido, é o quadril que já foi para o beleléu. É mais ou menos isto. Tá? De vez em quando fica entrevado uns 3 dias, mas está tudo bem. Está tudo bem. Tinha o evangelho eterno a pregar. Desculpa, esse aí é mais lá no final. Tá? Essa aí é a segunda mensagem angélica, que eu vou usar mais no final. E também a terceira mensagem angélica, que eu vou usar mais no final, antes de encerrar a mensagem. Agora eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no capítulo seguinte. Deixa eu me concentrar novamente. Apocalipse 16, 13 e 14. Agora, Apocalipse capítulo 16, versos 13 e 14. Aqui está a outra trindade. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis da terra e do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Queridos, a minha fala vai estar aqui, na mensagem que a trindade do bem, que a trindade do céu tem, e na mensagem que a trindade, eu coloquei trindade do mal, trindade satânica. E a Bíblia define quem é essa trindade do mal. Por que eu estou apresentando essa mensagem no contexto do século 21, 2020? Parece que os irmãos criaram um frenesi em torno dos acontecimentos que envolvem a volta de Jesus Cristo. Parece que alguns especularam tanto esse assunto que a internet, que alguns lugares estão sendo pessoas atormentadas com esta mensagem, quando na verdade esta mensagem ela é clara, é antiga. Por isso eu não quero apresentar nada novo, nem tenho essa pretensão. São assuntos que vocês já conhecem, que eu já conheço, que nós já conhecemos muito bem, mas que de vez em quando nós não damos a devida atenção do que está acontecendo hoje. E aí surge alguns mais entendidos do que outros, e começam a criar mensagens, doutrinas, datas da volta de Jesus Cristo, eventos esses dos quais Jesus Cristo não os mencionou, não os falou. E esta declaração aqui, dessa trindade satânica, dessa trindade do mal, quando Apocalipse define, é bem claro. Quem são elas? Quem são elas? Quem compõe essa trindade do mal?
Segundo Apocalipse, primeiro o dragão. Segundo, a besta. Terceiro, o falso profeta. Qual é a interpretação que nós adventistas damos para esses três seres? Qual é a interpretação que a teologia adventista aceita sobre esse assunto? É isso que nós vamos entrar um pouquinho agora falando. É interessante que no final do ano passado, para esse ano, eu estive observando o que outros líderes religiosos falam sobre esse assunto. O que eles falam? O que o líder máximo da Assembleia de Deus fala? O que o líder máximo do Espiritismo fala? O que o líder máximo do Catolicismo fala? O que é que esse povo fala a respeito desse assunto? E se vocês fizerem do jeito que eu fiz, vão descobrir que nenhum deles apresenta igual a Igreja Adventista apresenta. Nenhum. E agora vem a pergunta. A Igreja Adventista está certa e esse monte de gente errado? Ou esse monte de gente está certo e essa igreja está errada? É a pergunta que surge. É a pergunta. Você tem essa resposta? Sim ou não? E qual é a base para que você tenha essa resposta? Sem ser sim ou não. Eu não aceito sim ou não. A resposta sim ou não, ela é muito simplicista para esse tema. E aí? A trindade do mal. A TV Novo Tempo tem dado um destaque muito grande à mensagem do advento em conformidade com o pensamento adventista que automaticamente está em conformidade com o pensamento da Bíblia. Vamos então, o dragão é Satanás. Quando é que Satanás começou a trabalhar nesse planeta? Quando? Me ajude, quando ele começou a trabalhar nesse planeta? Quando? E o que é que ele queria quando começou a trabalhar nesse planeta? O que é que ele queria? Perceba? Ele queria era isso. Ele queria ser adorado. E aqui diz Isaías 14, com a permissão de vocês, eu vou ler aqui. Obrigado, irmão, você foi um anjo agora. Meu Deus do céu, que coisa boa. Apocalipse capítulo 14, versos 12 a 14, diz assim: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado da terra, tu que debilitavas as nações, e dizias no teu coração, eu subirei acima das estrelas, subirei ao céu, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte, subirei sobre as mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Oh glória, se não fosse um anjo caído, igual ao Altíssimo, semelhante ao Altíssimo. Eu e você temos que ser semelhante a Deus, querido, semelhante a Jesus Cristo. Pela contemplação seremos transformados, semelhantes a Jesus. E mais tarde, no encontro dele com Jesus Cristo, ele disse: Senhor, olha, é o seguinte, se você me adorar, eu vou te dar tudo isso aqui. Irmãos, era uma tentação ou não era? Era uma tentação ou não era? Livraria o sofrimento, você estaria perdido. E eu também, se isso tivesse acontecido. E aí Jesus Cristo diz: olha,
adorar somente a Deus. Então toda a luta que Satanás teve foi para ser o quê? Adorado. Adorado, ele queria era isso. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta. Só que Satanás não se conformou em ficar só com o dragão. Ele precisava ter mais companhias. E nessas companhias então surgiram a profecia do Apocalipse, apresentando a besta e apresentando o falso profeta. Eu coloquei essa sequência aqui, antes de entrar um pouquinho mais. Essa sequência, para mim, ela é lógica e razoável. E bíblica. Primeiro nós tivemos o paganismo. A Bíblia cita muito nações pagãs, lembra? Lá do Êxodo, do Gênesis, do Levítico, lembra? Nações pagãs? Então, ali está o paganismo. Quem é que deu sequência a todas aquelas imagens do paganismo, a todas aquelas mensagens do paganismo? Quem deu sequência a isto? O Espiritismo. O Espiritismo, sim. A contrafação é tão grande. Satanás, ele é especialista em contrafação. Esse espiritismo nasceu no mesmo ano, esse espiritismo moderno, que nós chamamos assim, moderno, nasceu no mesmo ano em que, no mesmo século, no mesmo período em que nasceu o embrião da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A primeira visão que Ellen Goldwhite, Ellen Goldharmon, teve sobre a mensagem que nós temos hoje, foi dada em 1844. Em 1848, nós temos o surgimento dessa modalidade do espiritismo moderno. A mesma década. E aí, seguindo a profecia bíblica e a compreensão adventista, nós encontramos, eu resumi aqui, o catolicismo representa a Igreja Católica Apostólica Romana, que substituiu a Roma antiga. A Roma antiga. Coloquei aqui. E depois surgiu o protestantismo apostatado. Essa é a visão que nós temos desse assunto das três rãs. Veja que uma surgiu lá no início, lá no Jardim do Éden. Surge o primeiro, o dragão. Depois, anos na frente, surge a besta. E depois surge o falso profeta. Se você observar, essa é a ordem exata. O dragão, a besta e o falso profeta. O dragão surgiu no Éden. A besta surgiu antes de Cristo, que foi Roma pagã, que depois se tornou de Roma papal. E o falso profeta surgiu quando? Quando? Há poucos séculos atrás. Se você observar, a cronologia do tempo corresponde a isso que a Igreja Adventista entende como sendo verdade, como sendo a interpretação correta. Lá no Jardim do Éden, Deus fez o homem e disse: não coma dessa fruta, porque se você comer, você vai morrer. A serpente disse o quê? Não morrerás. E aqui
entra uma questão. Que nós precisamos resolver. Há alguns anos atrás, eu assumi um distrito pastoral de uma igreja tradicional de Brasília. Tradicional. E eu me lembro que surgiu um assunto, em um dos domingos à noite, naquela igreja de evangelismo, a respeito desse assunto aqui. A mortalidade da alma e a imortalidade da alma. E como o assunto criou uma polêmica, eu tomei uma decisão até estranha. Mas eu falei, gente, vocês têm coragem de levantar a mão aqui? Eu queria que levantasse a mão quem acha que é desse jeito e quem acha que é desse jeito aqui. Vocês têm coragem? Me ajudem. Vocês estão me ajudando se fizer isto? E eu percebi, para minha surpresa, que numa igreja tradicional de Brasília, estava dividido. Mais ou menos a metade de cada lado. E isso me criou uma preocupação desde aqueles anos passados. Como é que nós entendemos essa questão que está sendo pregado sobre a imortalidade da alma? Se você observar, esses três elementos, espiritismo, o catolicismo e o protestantismo apostatado, pensam de forma bem parecidas. Como assim? Como assim? Verdade, verdade. O espiritismo diz, tem a reencarnação. Você não morre, você vai ser reencarnado. E só teve um ser na terra que não teve a necessidade da reencarnação, porque ele era um ser luz, era um espírito luz, e era um ser perfeito, chama-se Jesus Cristo. O espiritismo mais moderno diz isto. E aí vem o catolicismo e diz, não, peraí, não. Você tem que passar pelo purgatório. Você não morre aqui, você vai para o purgatório. E lá você resolve seus assuntos. E você vai resolver as suas pendências que você tem lá. Tudo bem? Aí vem o protestantismo apostatado e diz, não, peraí, não é bem assim. O irmão morreu hoje, o irmão já está com Deus, ele foi para o céu. Um reencarna, o outro passa pelo purgatório, e o outro vai para o céu. Quem morreu? Quem morreu, afinal de contas? Porque defunto não vai entrar no céu. Vai entrar a vida no céu. Aí chega a igreja adventista do sétimo dia e diz, não, peraí. A Bíblia diz que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, assim a alma do Filho é minha. E a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, 4 e 20. Para você ler aí na sua casa e também aqui na igreja. Toda alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Queridos, permita-me uma arrogância santa. Você consegue ver dúvida nessa frase? A alma que pecar, essa morrerá? Professor lindo, temos um dos melhores professores de português do Gama, tá? Vocês têm aqui na sua igreja. Lindo, tem como ter dúvida nessa frase, professor lindo? A alma que pecar, essa morrerá. Espera aí. E por que é que eu diria que 90% das crenças apresentadas nessas outras igrejas não entendem assim? Você consegue entender isso por quê? Você consegue entender? Porque existe um espírito por detrás disso. O dragão, a besta e o falso profeta. E a trindade do mal, dirigida por um ser chamado hoje Satanás e Diabo. Esse é o nome dele. Ele já foi outro nome.
Queridos, então, essa é a Bíblia. Apocalipse 16, 14 diz, porque são espíritos de demônios. Você não pode ter dúvida disso, irmãos. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos o quê? Espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E Apocalipse 13, 13 diz que faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à vista de quem? Dos homens. E o que aconteceu com a humanidade hoje em dia, irmãos? Agora deixa eu colocar uma coisa para vocês. Há pouco tempo atrás, conversando com a professora, ela veio do movimento espírita. Ela foi espírita. E frequentou a linha filosófica, ideológica, kardecista, que é uma linha culta, digamos assim. E ela disse, pastor, para mim aceitar, para que eu aceitasse a mensagem adventista, foi muito difícil. Hoje ela é adventista, tá? Uma das irmãs mais lindas do cristianismo que eu conheço. Linda a fé dela. Pastor, foram anos e foi uma luta, porque não encaixava na minha cabeça essa mensagem adventista que vocês têm, de que as coisas se encerram na sepultura e aguardando somente depois que Jesus voltar, para que eu seja ressuscitado. Eu aprendi diferente. A filosofia de lá era mais bonita, apresentava aspectos mais bonitos, mais agradáveis. Ou seja, você não morria. O seu familiar podia ter essa certeza. Não, ele não morreu, ele está num processo. E a gente se confortava um com o outro com essas palavras. Agora eu vou ter que dizer, não, meu pai morreu. Minha irmã morreu, está na sepultura. É difícil falar isso. É difícil. Querido, se tem alguém me ouvindo que pensa parecido, tenha fé. Tenha fé. Porque Jesus Cristo tem muitas ovelhas em outros lugares, em outros apriscos, em outras igrejas, e você pode ser e deve ser um dos convidados a entender essa mensagem também da mesma forma que nós entendemos. Os mandamentos. Um outro detalhe que esse dragão tem raiva. Irou-se o dragão contra a mulher, Apocalipse 12, 17, e foi pelejar contra quem? Contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Queridos, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. E finalmente João diz, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. E aqui está, irmãos, uma posição adventista, que eu resumi aqui. Nós cremos que a adoração somente a quem? A Deus, queridos. Onde você estiver, o que você estiver fazendo, nós cremos que devemos adorar somente a Deus, e ponto final. Que a vida termina com a morte. Essa vida aqui termina com a morte. Você sabia que todo mundo terá que morrer antes de entrar no céu? Você sabia? Mesmo os que estiverem vivos quando Jesus Cristo voltar? Sabia?
todos teremos que morrer, essa natureza carnal. Esse homem carnal terá que morrer um dia. Pastor, e se eu estiver vivo, você vai morrer do mesmo jeito. O seu homem carnal vai morrer. E que a guarda dos mandamentos, inclusive a guarda do sábado. Essa semana eu dei carona para um irmão evangélico, mas fervoroso, irmão. Pensa no irmão fervoroso. Ele sabia a Bíblia quase toda de cor. E animado, e falava com entusiasmo, e nós fomos conversando. Queridos, e aí eu percebi uma situação. Olha, se você é um irmão evangélico de qualquer igreja que está nos assistindo, que está nos ouvindo, saiba que é com muito respeito que nós, adventistas, guardamos o sábado, muito respeito a Deus, e falamos com muito respeito a você, tá bom? Mas esse irmão, ele insistia tanto em criticar os católicos, porque os católicos adoram imagem de escultura. Mas, nossa, ele batia tanto nos católicos, eu fiquei com dó dos católicos. Fiquei com dó. E eu falei, eu vou mexer um pouco nessa engrenagem aqui. Vou mexer um pouco nessa engrenagem. Vou ver o que vai dar. E você já deve saber o que eu fiz, né? Já sabe o que eu fiz ou não? Você sabe o que eu fiz, né? Eu falei, mas irmão, o senhor já observou que a mesma lei que no 2º mandamento fala sobre adorar a imagem de escultura, no 4º mandamento, alguns versos depois, fala sobre a guarda do sábado? Você já observou isso? Ele desconversou. Olha, ele desconversou. E eu fiquei na dúvida, será que ele entendeu o que eu falei ou não entendeu? E eu deixei, como o nosso tempo foi um bom tempo juntos, um longo tempo juntos, eu deixei. Aí quando ele estava de novo nas imagens de escultura, eu de novo. Irmão, o senhor já observou que dentre os 10 mandamentos, a Igreja Católica tirou o 2º, fez algumas mudanças lá, e também tirou o 4º, e colocou o domingo no lugar do sábado, e que não foi Deus quem colocou o domingo, mas foi a Igreja Católica? Você já percebeu isso, irmão? Ele desconversou de novo. E eu falei, não deu certo. E ele desconversou de novo. O irmão, ou seja, a resistência dele em aceitar o sábado, resultado, ele de novo começou a falar sobre os mandamentos. E eu de novo coloquei o sábado. Sabe o que ele fez? Disfarçou de novo. Resultado, passamos um tempo juntos e ele não conseguiu ouvir ou demonstrar que ouviu que eu havia falado para ele sobre o sábado. Não demonstrou. Desconversava o assunto. E aí eu fiquei pensando, a cabeça desse nosso irmão está tão feita em relação a esse assunto, que não houve espaço. Não houve espaço. E aí eu lembrei daquela irmã, pastor, foi difícil para mim aceitar isto. Foi difícil. Querido irmão, se você tem uma experiência parecida com esta, talvez seja difícil também para você aceitar. Talvez será difícil para você aceitar que os mandamentos, o sábado, faz parte do ataque de um dos componentes da trindade do mal, ou dos 3 componentes da trindade do mal. Todos eles atacam a imortalidade da alma, todos eles atacam os mandamentos e todos eles atacam a guarda do sábado.
E esse será um momento decisivo de adoração para todos os seres humanos. Vai chegar o dia em que Apocalipse 18:4 vai se cumprir. Apocalipse 18:4 vai se cumprir. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Participante dos seus pecados. Dos pecados de quem? Dos pecados de quem? Dos pecados de quem? Do dragão, porque o dragão pecou e continua pecando. Da besta, que pecou e continua pecando. E do protestantismo apostatado, que pecou e continua pregando. Por quê? Não aceitam a orientação que está na Bíblia. Então, qualquer pessoa, querido, pastor, mas eu sou adventista e também não aceito. Então, carinhosamente, eu te chamo de protestante apostatado. Carinhosamente. Carinhosamente, eu te chamo de adventista apostatado. Porque um adventista que não aceita a Bíblia como ela é. Me desculpe, querido. Mesmo que você tenha o maior conhecimento do mundo, você não passa de um apostatado. Você não passa disso. E eu digo isso com muito respeito, com muito carinho e com desejo de que você vá para o céu comigo. Vá para o céu comigo, vá comigo. Eu quero ir para o céu, irmão. Quem quer ir para o céu aqui, levante a mão. Quem quer ir para o céu, levante a mão. Eu quero ir para o céu, querido. Você em casa quer ir para o céu também? Então sai dela. Mesmo que você seja membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia da Ponte Alta Norte, sai dela. Sai dela. Sai dela porque tem tempo. Sai dela. E eu termino minha mensagem. Eu já sei que vários estão olhando no relógio. Eu quero dizer que eu vi você olhando no relógio, tá? Fique tranquilo. Mas não me incomodou tanto, tá? Talvez você em casa também tenha olhado bastante, mas não me incomodou muito, tá bom? Fique tranquilo. Você pode voltar para casa e almoçar tranquilo, tranquilo, tranquilo. E como o irmão lá disfarçou, né? O irmão lá disfarçou e rodeou, e eu não entendi se ele entendeu o que eu falei do sábado para ele. Irmãos, acabou a conversa e eu não entendi. Só que ele é meu amigo, tá? Já fizemos amizade. E eu vou voltar de novo com ele, tá? E quem sabe daqui eu conto o resultado dessa história aqui na igreja. Que eu vou voltar com ele, é claro. Porque até agora eu estou em dúvida se ele ouviu ou não ouviu eu falar do sábado para ele. Eu estou em dúvida. Mas você não tenha dúvida não, tá? Eu percebi. João, Evangelho de João, capítulo 10. E eu termino aqui. Capítulo 10, versos 14 em diante. Esse é o convite que eu faço a você. Esse é o convite que a Bíblia faz a você. Esse é o convite que Deus faz a você. Quando eu terminar de ler essa passagem, eu já encerro com oração. 10, 14 em diante. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou minha vida pelas ovelhas. Agora 16, verso abençoado. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz,
então haverá um só rebanho e um pastor. Queridos, esse é o convite que eu termino fazendo para você. Tudo isto que o falso profeta, que a besta do Apocalipse, que a besta e o dragão fizeram, nada disso será suficiente para arrebatar a ovelha de Deus dos seus braços. Nada disso será suficiente. Portanto, se você me escuta nesta manhã, e você deseja ir para o céu, você vai para o céu, querido. Tenha certeza de que você vai para o céu. Porque você deseja, colocou a sua vida aos pés de Jesus Cristo. Você entende essa mensagem. Então, eu irei ver todos vocês no céu. Porque é para lá que eu estou indo. Amém.